Apocalipse capítulo 3 e versículo 19. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, nessa passagem, ou no final desta carta, essa carta foi dirigida à igreja de Laodiceia. Essa carta ela foi dirigida a uma igreja que tinha problemas, que tinha características, comportamentos errados. E daí o Senhor diz aos laodicenses que Ele repreende e disciplina a todos que Ele ama. Amém? Amém. Amém. Vamos entender isto. Se Deus está dizendo que Ele disciplina e repreende a todos quanto ama, aos que Ele não ama, o que Ele faz? Ele deixa sem repreensão. E você pode olhar para o mundo e você pode ver que tem muita gente fazendo muita coisa errada e parece que Deus não faz nada. Não é verdade? Não é verdade? Os ímpios, eles fazem coisas erradas, não é, irmão Paulo? Tem muita gente fazendo coisa errada e está vivendo bem. E nós que amamos a Deus, passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por perseguições. As pessoas nos humilham, ficam nos provocando a ira, provocando o amor que temos a Deus. Por que isso? Porque nós estamos verdadeiramente sendo provados por Deus. Deus está nos avaliando para que, conforme vamos aprendendo a palavra, nós vamos colocando ela em prática ou vamos deixando algumas coisas de lado. Todos terão oportunidade de escutar o Evangelho, mas somente alguns vão amar o Evangelho, vão amar a palavra e vão colocar ela em prática. Esses que vão colocar ela em prática, que vão viver conforme a palavra, morarão com o Senhor nos céus. Amém. Amém. Amém? Deus não quer então que aqueles que recebem a palavra, que amem ela, vivem no erro. Deus sabendo disso, e às vezes é um detalhezinho, é uma coisinha tão pequenininha, mas que está contrária à palavra. Então Deus vai ali e exorta. E Deus vai e exorta. E daí não adianta. Daí ele começa o quê? Ele repreende a pessoa. Começa um período de repreensão. Quando mais rápido, irmãos, nós entendermos e nós buscarmos em Deus onde eu estou errado, onde eu estou errando, e consertar isso, mais rapidamente a gente sai daquele período de dificuldades, de lutas, e vamos para um período chamado de descanso. Amém? Um período de refrigério. Deus quer nos dar descanso. Deus quer nos tirar de situações ruins. Qual é o pai terreno, ou mãe terrena, que quer ver o seu filho sempre doente, ou sempre na dificuldade, sempre passando necessidade? Ninguém quer. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Só que o nosso Pai Celestial, Ele não está lidando apenas com a nossa vida aqui na terra. Ele está nos preparando para morar na cidade celestial. Amém. Amém? Agora eu pergunto para você, na cidade celestial, onde não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, tudo isso vai ter passado, pode morar um mentiroso? Não. Não, porque ele vai mentir, vai fazer alguém sofrer com essa mentira. Então ele não pode morar. Pode morar um ladrão? Não. Pode morar um adúltero? Não. Um enganador? Não pode. Então, se a pessoa era assim, e a palavra diz que não devemos mais ser assim, nós não somos. E se a pessoa faz alguma coisa assim, Deus então repreende. Amém? Amém. Deus repreende de diversas formas. Repreende pela palavra. Você vai, já aconteceu comigo já. Já aconteceu comigo. Se eu vou ler uma palavra de Deus para a minha vida, eu achei que Deus ia dizer, filho amado, filho querido, eis que eu sou contigo, eis que eu sou contigo para te dar vitória. Arrepende-te, porque estás errado. E, não, essa palavra não deve ser para mim, eu errei, não abri a página, aqui eu vou abrir outra, né? O pecador,
ele será destruído. Não é para mim isso, eu vou ler outra. Né? Ouvir filhos a instrução do pai, né? E sempre vinha repreensão, né? Eu vou parar de ficar procurando, Deus está falando, eu devo estar errado em alguma coisa, né? E daí fui buscar em Deus e descobri onde estava errado. Amém? Amém. A nossa caminhada cristã é uma caminhada de aprender a palavra e colocar em prática. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, olho para trás hoje, para o início da minha caminhada cristã, eu errava muito. Eu errava muito porque eu tinha pouco conhecimento da palavra. Hoje eu conheço mais, então eu erro menos. Você está entendendo? Aí está a importância de não perder os cultos também. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê os cultos, mais a gente é abençoado pelo Senhor. Amém. Nós passamos por uma experiência, algumas irmãs lá de novo vão passar por uma experiência, que ela e o esposo vai todos os cultos. Escute, eu quero compartilhar com vocês, porque algumas pessoas aqui não conseguem ir em todos os cultos porque é longe. Mas eu preciso passar isso para vocês. Eu estava dirigindo para cá hoje e o Espírito Santo me lembrou e disse: conta na igreja de ficar. E essa irmã, então, ela ficou em casa numa quinta-feira porque ia um cliente, ela está fazendo umas vendas assim, diretas, né? E uma pessoa lá na casa dela, e ficou ela e o marido ficaram em casa. Ela disse para mim: pastor, aquele culto de domingo estava uma bênção. A minha semana foi uma bênção. Segunda estava muito bom, terça, quarta e quinta estava ótimo. Mas eu faltei o culto de quinta-feira e desandou tudo. Sexta-feira foi horrível, sábado foi pior ainda e domingo só melhorei depois que eu cheguei no culto. Amém? Amém. Esses dias, essa semana agora, uma outra irmã me contou assim: pastor, eu já aprendi que não posso faltar culto. Eu faltei um culto de domingo para ir num aniversário, era um pouco longe, até por ter me esforçado, sair um pouquinho mais cedo e chegar no culto. Mas senão eu vou ficar um pouquinho mais lá no aniversário, não vou ir no culto. É só um culto, não é só um culto, é só um culto. E ela disse que aquela semana dela foi a pior semana que ela teve. Por quê? Porque ela tirou aquele momento que era para estar com Deus e usou para coisas naturais. Nós temos pouco tempo. Nós temos só 24 horas por dia. Temos que saber administrar bem esse tempo. Não é? Não é verdade que é pouco tempo? Porque hoje em dia falta, né? Hoje em dia falta tempo. Mas esse tempo você precisa tirar. Na sexta-feira, aqui em Picada Café, para vir em casa de Deus. Amém? Explique isso para as outras pessoas também. Quando a gente começa a faltar culto, a gente vai enfraquecendo. Olha que coisa maravilhosa aqui no início do culto, aqui, no início não, depois dos louvores, quando eu fui pregar, eu entendi que era para ministrar cura sobre a vida de vocês. Amém. Nós nem tínhamos lido a palavra, mas porque nós invocamos o Senhor através dos louvores, a unção foi tanta que Ele curou a todos. Pastor Antônio, quantos tinha? Tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas curadas instantaneamente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Semana passada eu tinha lido que Jesus ele passeia entre a igreja quando estamos reunidos. Amém. Aleluia, Ele está aqui passeando. Santos. Não vemos, mas sentimos o seu poder, Aleluia. sentimos a sua presença. Glória a Deus. Aleluia, olha que importância é isso, de nós estarmos na presença de Deus. E aí o próprio Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. O Senhor, sim, Jesus. A porta agora está aberta onde nós entramos. Mas se estivesse fechada, trancada, aquela pessoa que quisesse entrar, uma boa pessoa, ela bateria na porta. E lá o anfitriã iria abrir a porta, não é verdade? Para a pessoa entrar. Assim é Jesus também. Agora, diferente de Satanás. Satanás ele não bate na porta para entrar. Satanás ele fica de longe, olhando, observando. E se a pessoa ela faz um pecado, aquele pecado abre uma porta espiritual, dá uma legalidade para Satanás entrar na vida da pessoa. Ele entra arrombando a porta. Qualquer frestinha, qualquer brecha, ele entra. Você está me entendendo? Satanás então entra na vida da pessoa. Por isso, a importância de nós não deixarmos brecha, de nós não deixarmos pecados não confessos. Sabe Davi, o rei Davi, o melhor rei até hoje de Israel, e nunca haverá um rei melhor, a não ser um rei, me lembra aí o nome dele, só uma pessoa sabia que o melhor rei do mundo será o... Jesus. Vai lá, igreja, como é que é o nome dele? Jesus. Isso.
Mas Davi foi um rei muito bom. E Davi, ele conta no Salmo, ai meu Deus, esqueci, 30 e poucos. Ele diz assim: enquanto eu ocultei o meu pecado, eu não confessei a Deus o meu pecado, os meus ossos doíam e eu fui ficando doente. Por quê? Porque ele escondeu o pecado. Mas quando ele confessou, disse: Senhor, eu tenho errado nisso, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor o perdoou. Amém. Amém? Aleluia. As suas misericórdias duram para sempre. E Deus, o que Ele quer é isto, que nós nos arrependemos e confessemos os nossos pecados a Ele. Não é ir para um confessionário e confessar ali, e depois você sair dali e fazer algumas orações. Não, é o coração disposto a dizer: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa. E na realidade todos erraram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Amém? Não há um homem sequer, a não ser Jesus Cristo, não há nenhum outro homem que não tenha pecado e que não peque ainda. Amém? Só os mortos não pecam. Só os mortos. Mas há uma diferença. O cristão genuíno, ele não quer pecar. Ele vai consertando a sua vida. Amém. Aquele que morava ajuntado, antes de você chegar à igreja, ele dá um jeito e casa. Amém. Amém? Aquele que enganava as pessoas, ele chega à igreja e para de enganar. E agora ele é honesto. Amém? Ele fala a verdade. Aleluia. Jesus hoje então está batendo a porta. A porta do seu coração. Amém. Ele está batendo a porta e ele quer entrar. Entrar para quê, pastor? Porque Ele quer entrar na nossa vida pela palavra e nos transformar numa nova criatura. O que verdadeiramente importa é ser uma nova criatura. Amém. É ser o que, irmãos? Uma nova criatura. Nova criatura. Nós precisamos nos permitir sermos transformados numa nova pessoa, num novo homem, numa nova mulher, para que nós possamos adentrar a cidade celestial. E essa transformação, ela ocorre durante a vida cristã. O início da caminhada cristã, Jesus diz, é necessário nascer de novo. E nós precisamos nascer de novo. Amém? Amém. Não tem como entrar no ventre da mãe. Como faz então? Tem que nascer da água e do Espírito. Jesus mostrou isso. Ele foi batizado nas águas. Quando, com 8 dias, ele foi apresentado ao templo. Mas quando ele já tinha consciência, ele sabia o certo e o errado. Então ele foi batizado nas águas. Amém? Amém. Por imersão. Por imersão. Ele foi submerso debaixo da água. Você consegue lavar uma roupa mergulhando só uma parte da roupa? Ou tem que mergulhar toda ela? Toda a roupa está suja. Você mergulha só uma parte? Eu vou pegar o meu casaco aqui. Ó. Meu casaco está sujo. Ele precisa ser lavado. Aqui está o tanque de água. A água está aqui. Se eu fizer assim com ele, né? Mergulho aqui e tiro. Ele está limpo? Não. Vamos supor que a água o sabão é tão bom, né? Que quando mergulha assim, o sabão já tira a sujeira. Quando você tira, aqui vai ficar limpo, mas aqui não. Vai ficar manchado. Vai ficar manchado até. Né? Então o que é que tem que fazer? Tem que mergulhar todo ele na água. Amém? Amém. E aí sai limpo. É assim que a gente lava a roupa, não é? Pois é, as nossas vestes espirituais, as nossas o quê? Vestes As espirituais. suas vestes espirituais. De todos. Elas mancham quando pecamos. E nós precisamos então ser batizados nas águas. Quando nos arrependemos, somos batizados nas águas, o Pai Celestial, quem? Pai Celestial. Perdoa os nossos pecados. Todos os nossos pecados que nós pecamos desde a infância, adolescência, primeira fase adulta, Deus nos perdoa. As nossas vestes saem daquela água. Às vezes é rio sujo. As nossas vestes espirituais saem mais brancas que a mais pura lã. Aleluia. Aleluia! As espirituais, às vezes a roupa ela sai marronzinha, porque o rio estava sujo. Mas a veste espiritual sai limpa. Amém? E Pedro disse isso. Atos capítulo 2, versículos... Oh meu Deus! Perto do 40, 30 e poucos. Arrependam-se, sejam batizados, os seus pecados serão perdoados por Deus.
e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês receberão o Espírito Santo sobre vocês. O fiel conselheiro, amigo, ajudador, aquele que nos orienta quando estamos em dificuldade, aquele que nos leva a orar em línguas, aquele que nos dá dons e talentos para sermos usados para abençoar o próximo. Amém? Então há uma necessidade de nascer de novo. E Jesus está batendo a nossa porta para que a gente nasça de novo, tome essa decisão. Amém? Amém. Tanto que a palavra ela confirma, deixa eu lhe mostrar. Marcos capítulo 16. Olha como a palavra ela é linda. Aleluia. Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Eu quero ler algo importantíssimo para você. Marcos escreveu o menor dos evangelhos. É o evangelho mais curto. Mas escreveu grandes revelações. O versículo 15 diz assim, do último capítulo de Marcos. Eu estou no finalzinho do livro de Marcos. Jesus diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Amém. Vocês estão ouvindo o evangelho? Amém. Estão ouvindo as boas novas de Deus? Amém. Que boas novas, pastor? Que Deus quer perdoar seus pecados. Que Deus quer fazer você uma nova criatura e quer que você vá morar com Ele no céu. As boas novas. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. Quem crer? Quem creu? Amém. Vocês creram? Você vai tentando levantar esse braço direito aí, amém? Há uma unção de Deus aqui. Você só tenta pela fé. Glória a Deus. Tá bom, irmão Paulo? Eu sei que Jesus vai me surpreender e vai te surpreender também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem crer, vocês creram, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Se a pessoa crer, ela crê e ela é batizada. Amém? Amém. E esses sinais, estou na sequência. Ó, diz, prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem, ou acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. E impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Jesus disse isso, sobe aos céus, e olha o que acontece. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque a partir de hoje, você vai começar a avaliar lugares onde as pessoas se encontram para ouvir o Evangelho. Eu quero que você comece a avaliar o Evangelho. Eu quero que você comece a avaliar o Evangelho. Como que se avalia o Evangelho? Se é o Evangelho que vem de Jesus. O versículo 19 diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, ou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 5 pessoas hoje aqui foram completamente curadas. Estavam com dores e foram curados. Esse é um grande sinal que Jesus está nessa palavra. Amém? Esse é um grande sinal que Jesus realmente quer que as pessoas nasçam de novo. Esses são sinais que Jesus está fazendo no meio da igreja, para que as pessoas creiam nele, creiam na sua palavra. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu voltar ao Apocalipse capítulo 3, onde nós estávamos. E o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós podemos convidar a Jesus para cear nossa casa? Não, não é isso. Ele vai bater a porta, você não precisa convidar. Ele vai bater a porta, você só tem que abrir a porta. Aleluia. Amém? Você não precisa convidar Jesus para vir na sua casa. Ele vai bater na porta da sua casa e você vai abrir a porta. Só que você tem que fazer é abrir a porta e ele vai entrar na sua casa. Olha, pastor, mas a minha comida é muito simplesinha. Jesus não está se importando com isso. Pode ser um arroz e feijão, pode ser só arroz. Até porque o cear que ele quer mesmo não é comida natural, ele quer cear, é a própria palavra. Amém. A palavra ela é alimento,
ela nos alimenta. Eu estou vendo os olhos de vocês estão assim, parece criança vendo um doce, sabe? Que é algo bom, né? A palavra está alimentando vocês. Amém. Aleluia. Essa semana você vai ser uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O 21, ao vencedor. A quem? Ao vencedor. Se tem vencedor, então é porque vai ter o que mesmo? Perdedor. Perdedor. Quem quer ser perdedor, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, porque ninguém deu glória a Deus. Agora, quem quer ser vencedor? Glória a Deus. Ao vencedor. Vou dar que se assente comigo no meu trono. Você Amém. imagina sentar por um minutinho no trono de Jesus, o trono do rei, que governa. Jesus está governando. Você sabia que Jesus está governando? Amém. Nós cantamos agora Galileu do Fernandinho, que diz que foi dado a ele um nome que está sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. A doença que estava na sua vida teve que ir embora por causa do nome de Jesus. Amém. Então ele já governa. Ainda que não governa no mundo inteiro, ele governa no seu reino. Aqui é reino de Deus. A casa de Deus é reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo isto? Glória a Deus. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também o venci. Jesus venceu para nos mostrar o exemplo, nos dar exemplo que podemos vencer. Meu irmão, você pode vencer. Levante sua cabeça. Você pode vencer, meu irmão. Minhas irmãs, vocês podem vencer. Amém. Amém. Amém? Não é impossível, não. É impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. É Deus, João, que está nos conduzindo na caminhada cristã. É Deus que pega pela nossa mão e diz: filho, eu sou contigo. Eu te seguro com a minha destra e tu não vai cair. Aleluia. Eu te mantenho de pé. Amém? Amém. Amém. Aleluias. Santo. O 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Veja que Jesus disse para ser escrito cartas e enviadas às igrejas. 7 igrejas. A igreja, aleluias, de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era para ser enviado a essas igrejas. E o anjo da igreja ia ler, o pastor da igreja ia ler. Amém? Amém. Mas quando ele termina todas as cartas, ele diz, em todas as cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas eram para ser lidas em todas as igrejas. Vocês estão me entendendo? Amém. A igreja que se reunia na cidade de Laodiceia, havia alguns problemas. A igreja que se reunia em Éfeso tinha outros problemas. E essas cartas, elas exortavam, ensinavam a pessoa o que ela devia fazer para consertar seu caminho. Mas elas deveriam ser lidas em todas as igrejas, porque as outras pessoas também iam cair nesses problemas. Vocês estão entendendo? Então essas cartas eram para ensinar a todo o povo aonde elas poderiam cair, irmão Tiago, e o que elas deveriam fazer para se levantar de novo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu tenho visto, irmãos, eu tenho visto agora na mídia, e na mídia das igrejas também, uma preocupação sobre falar de Apocalipse, sobre falar dos últimos tempos. Essa madrugada eu vi um pastor no Facebook, a palavra muito boa, um pastor que de certa forma ele é polêmico, não é esses pastores que estão nas mídias, nas televisões, mas o pastor que está no Facebook de uma forma muito polêmica, porque ele exorta mesmo, e ele falando também de arrebatamento. E eu não posso terminar esse culto sem transmitir a vocês uma preocupação que o seu pastor tem. Eu estou preocupado. Eu tenho 2 preocupações. Eu já falei isso quarta-feira, quinta-feira, e eu preciso falar para você hoje. Domingo eu vou repetir de novo para a igreja de Novo Hamburgo. Eu estou preocupado, porque parece que estamos chegando nos últimos dias. É possível que apenas seja uma exortação da parte de Deus, isso que eu vou dizer para você, mas é possível que não seja apenas uma exortação, é possível que nós estamos chegando nos últimos dias.
Eu estou preocupadíssimo. Primeiro, porque eu entendo que nós vamos passar por um período de dificuldades, por um período de perseguição, irmã Luciana. A igreja de Jesus Cristo será perseguida. Eu estou preocupado porque eu vi uma reportagem dizendo que Michel Temer aprovou, nosso presidente do Brasil, aprovou os testes com um chip implantado ou na mão ou na testa. Um chip que vai ter todos os dados pessoais da pessoa, RG, CPF, informações de saúde da pessoa, tipo sanguíneo, se tem alguma doença, todas as informações estarão ali. Isso está muito parecido com a marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta? Eu quero saber, levante a sua mão, quem já ouviu falar? Ok, algumas pessoas não ouviram falar então, 3 pessoas não ouviram falar da marca da besta. Deixa eu explicar rapidamente para você. O livro de Apocalipse, nas páginas seguintes, nos capítulos seguintes, nos diz que no período da grande tribulação, uma grande tribulação onde não houve nenhuma outra igual, irmão Paulo, será dado autoridade ao anticristo, à besta e ao falso profeta. 3 entidades, 3 pessoas para enganarem a população. Primeiro vai haver um período de paz de 3 anos e meio, e depois um período de grande dificuldade. E eu sou mesmo tribulacionista. Eu não acredito que nós seremos arrebatados antes da tribulação, como muitas pessoas querem ser arrebatadas. Mas eu vejo na história bíblica, irmã Luciane, eu vejo Deus livrando o seu povo não da tribulação, mas no meio da tribulação. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego não sendo livrados da fornalha, mas jogaram eles numa fornalha ardente. E lá naquela fornalha ardente, Jesus estava com eles e livrou na fornalha. Eu não vejo Deus ainda nesse mesmo livro de Daniel, Deus livrando ao próprio Daniel da cova dos leões. Mas Deus livrou a Daniel lá na dificuldade, na tribulação, na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse devorado. Assim eu entendo também, em outras passagens bíblicas, assim eu entendo, que nós não seremos livrados da tribulação, nós seremos livrados na tribulação. Amém. Onde Cristo voltará, e depois eu vou passar para você um vídeo sobre arrebatamento, é um filme chamado O Arrebatamento, um filme que tocou muito. Logo no início da minha caminhada cristã, eu vi esse filme, irmã Lúcia, ele moveu muito comigo. Porque eu entendi claramente que um dia Jesus Cristo virá para nos buscar. Amém. Agora, aquele que não aceitar, aquele que deixar a palavra de lado, aquele que escuta, mas não bota em prática, esse vai ficar. E vai ficar nesse período de 3 anos e meio de grande tribulação. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 24, eu quero ler rapidamente para você. Nós estamos hoje num culto de Santa Ceia, e o culto de Santa Ceia é um culto realmente para pessoas que querem viver para o Senhor. Amém? Amém. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando será? Quando será? É Mateus 24, amém? Depois você lê em casa e lê o 25 também. No Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado, quando se aproximaram deles discípulos em particular, lhe perguntaram, nos dias, Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começou a dizer, e ele lhes respondeu, vejam que ninguém vos engane. Paulo, Telmo, João, Maria, os irmãos que estão aqui, não deixe que ninguém engane vocês. Jesus está dizendo, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação. Nação realmente é país. Pode ser país contra país, mas também nação é famílias. Famílias contra famílias. Vão se levantar famílias contra famílias. E reino contra reino. Reino é igreja. E reino também é não igreja. É aquele pessoal que se reúne para as feitiçarias. Lá tem o reino do orixá, o reino do Xangô.
reinos contra reinos. Vão se levantar contra si. Igrejas falando mal de outras igrejas. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas nós, da casa de Deus, nós abençoamos as outras igrejas. Amém. Se alguém falar mal para você de alguma igreja, você vai dizer assim: eu abençoo a igreja em nome de Jesus. Porque Jesus me deu poder para abençoar. Bata no seu peito e diz assim: Jesus me deu poder para abençoar. E Jesus disse que eu deveria abençoar. Abençoe. Isso. Abençoe. Glória a Deus. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porque tudo isso é o princípio das dores. É o quê? Princípio das dores. Quem já teve filhos e teve filhos de parto natural, sabe o que é o princípio das dores. O princípio das dores não é o parto, mas é o princípio. A mulher, ela sente dor. Você teve parto normal também? Eu perguntei, Ivo Lindolfo Collor, eu perguntei, todas as irmãs que tiveram filhos foi de cesárea. Então elas não sabem o que é o princípio das dores, porque quase não tem dor. Quem faz o parto é cesárea, né? Normalmente é dias antes, né, que faz o parto que deveria nascer, né? Bom, quem teve filhos de parto natural sabe o princípio das dores. Ali o filho não nasce ainda. Ali é só o princípio. Jesus está dizendo que o princípio das dores vai ver todos esses problemas aqui. E nós vamos ter que passar por eles. Mas se é princípio, tem o meio das dores. Vamos ver? Porque tudo isso é o princípio das dores. Então serão atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, vão se trair, vão ter. Irmãos na igreja que não estavam bem firmes vão trair uns aos outros, porque vão ser perseguidos e dizem: negue-se Cristo, senão eu te mato. Tá, eu nego, eu não quero morrer. Vai morrer depois. Então morra agora, mas morra amando ao Senhor. E vou dizer: eu nego então. Então me conte quem são os outros membros da igreja. Tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano. Vão se trair uns aos outros. Se nós entrarmos na grande tribulação, irmãos, não negue a Cristo. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é as pessoas vivendo no pecado. O amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado. Esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Amém. Nesse texto aqui já nos mostra que nós seremos arrebatados no meio da tribulação. Amém? Amém. Aleluias. No versículo 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, chuva de meteoros. Se você ler o toque das trombetas, porque a trombeta soará, pastora Daniela, e é bom que isso fique registrado, que eu sou mesotribulacionista, porque eu creio que a igreja já estava no meio da tribulação, porque capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52 diz, irmã Luciane, que é o soar da última trombeta. Qual trombeta? A última trombeta. Os mortos ressuscitam incorruptíveis, aqueles que foram salvos. Lembram dos irmãos que já morreram em Cristo? Eles ressuscitam incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, irmã Lúcia, seremos transformados num corpo glorificado, porque esse corpo pecaminoso não vai entrar no céu. Teremos um corpo glorificado. Nos encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre moraremos com Ele. Amém. Amém? Amém. Aleluias. Jesus então diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. Glória a Deus. Você quer morar com o Senhor? Amém. Eu quero. Paulo, eu creio no milagre, mas se o seu milagre não vier ainda nesta terra, quando a trombeta tocar, a última trombeta, são 7, e a última trombeta tocar, o seu corpo será transformado num corpo glorificado. Amém. E você vai se movimentar corretamente. Você vai se apresentar perante Jesus.
nós vamos nos apresentar perante Jesus. E vamos dizer, Tu és o Santo de Israel. Tu és o Cordeiro de Deus. Aleluias! Porque a Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas já confesse no seu pensamento que Jesus é o Senhor da sua vida. Aleluias! Porque não podemos ter outro Senhor na nossa vida. Não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Não podemos servir a Deus e servir as riquezas, irmãos. Não podemos brincar de ser crente nessa terra. Devemos ser um crente verdadeiro. Amém. Amém? Genuíno. Crentes que buscam a Deus, que vivem a palavra. Aleluias! E Ele enviará, estou com o último versículo. E Ele enviará os seus anjos. Quem? Jesus. Com grande ranger de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Amém. Em outra passagem diz que num abrir e fechar de olhos, todo olho o verá. Amém? Amém. Assim como um relâmpago sai do Oriente até o Ocidente. É rápido, não é? Quarta-feira chovia muito e eu ficava olhando aqueles raios. Assim vai ser a vinda de Jesus. Vai ser muito rápido. Você tem que estar preparado hoje. Amém. Quando você precisa estar preparado? Hoje. Hoje. E hoje, agora, nós vamos fazer um momento então de orar a Deus. Amém? Amém. Nós não temos outra forma de encerrar esta palavra, senão orando a Deus, apresentando a nossa vida ao Senhor. Se havia um problema na sua vida, irmãos, peça perdão a Deus. Se havia um pecado, peça perdão a Deus.